Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem, tudo ok, tudo certo por aqui. Quais são algumas histórias bíblicas que a igreja não quer que você ouça ou que você fale sobre elas? O que as filhas de Ló fizeram com seu pai? Em Gênesis capítulo 19. Vá lá ler o texto bíblico. Eu acho muito interessante que o Deus Todo-Poderoso deixou uma cartinha, que é o seu livro sagrado, para todo mundo ler e estar a par do que é o desejo, de quais são os desejos dele, mas as pessoas não leem essa cartinha. Gênesis capítulo 19, Ló e sua família fogem de Sodoma depois de serem avisados por anjos da destruição iminente da cidade de Sodoma, da cidade vizinha Gomorra. E o que aconteceu para que os anjos destruíssem essa cidade? Bom, dois anjos do Senhor entraram na cidade e foram acolhidos por Ló na casa dele. E o que acontece em seguida é bastante desastroso. Os homens daquela cidade foram até a casa de Ló e pediram para conhecer esses dois homens. Conhecer, biblicamente, quer dizer transar com esses homens, ter relações sexuais com esses homens. Então, o que Ló faz? Ló entende que isso seria uma desgraça, que isso seria uma falta de respeito e consideração para com aqueles que estavam visitando a sua casa, a cidade, não tem nada a ver com homossexualidade, mas sim com reciprocidade, com recepcionar um estranho, um estrangeiro na cidade, que isso era um dever de todos os israelitas, de todo o povo, e esse grupo de homens não queriam, não tinham essa intenção de recebê-los de maneira cordial e queriam conhecê-los, queriam transar com esses homens. Não sabiam quem eram esses homens e esses homens eram anjos. O que Ló fez? Ló vai até a janela ou sai na porta e diz: Olha, eu não vou poder entregar esses homens para vocês tê-los, mas se vocês quiserem, eu tenho duas filhas virgens aí, eu posso entregá-las para vocês terem relações com elas. E o que acontece? Os homens não aceitam as filhas de Ló, eles querem transar com os dois homens visitantes. Então você vê aí que a questão da entrega dessas filhas de Ló virgens para proteger dois homens, Ló poderia ter outra forma de fazer isso, mas por que ele quis entregar as duas filhas para serem usadas por esses homens da cidade? No intuito de proteger esses dois estrangeiros. Qual a reflexão que nós podemos tirar desta passagem bíblica mitológica? Claro, é mito, não estamos dizendo que foi isso que aconteceu de fato. Mas o que quer se tirar disso? Quer se tirar a ideia de que o respeito ao estrangeiro deve ser maior do que a entrega das filhas virgens aos pecadores da cidade. E porque as mulheres não tinham valor que teriam os homens que estavam visitando a cidade e foram acolhidos por Ló. Então você vê o tamanho da crueldade e do pensamento daquela época. Muito bem, enquanto os anjos os advertiam a não olhar para trás, a esposa de Ló se volta para trás, teimosinha, e contempla a destruição e é posteriormente transformada em uma estátua de sal, né? Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Agora, com apenas as duas filhas e assustado com a experiência, Ló se retira para viver em uma caverna nas colinas, logo longe de qualquer civilização. As filhas de Ló estão preocupadas com a sua solidão e a possibilidade de preservar a humanidade, então decidem embebedar o pai e ter relações sexuais com ele com o objetivo de engravidar. Então as filhas de Ló entenderam, não tem mais ninguém no mundo, só nós. Então nós precisamos povoar a terra. Como que vamos fazer?
vamos embebedar o nosso pai e vamos ter relações com ele para termos filhos para continuar a geração da humanidade. Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 31 a 33. Se está duvidando, vai lá ler. A primogênita disse a mais nova: nosso pai, já velho e não há homem na terra que venha a nós, todo como todo mundo. Vinde, demos vinho ao nosso pai e deitamo-nos com ele para que conservemos a descendência por meio do nosso pai. Então elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite e a primogênita entrou e deitou com seu pai. E ele não entendia o que estava acontecendo. Não sei, né? Se a bebedeira era tão grande que Ló não conseguia entender se ele estava tendo relações com a esposa que já tinha morrido ou com outras mulheres. Só se sabe que as filhas de Ló tiveram relação sexual com o pai para terem filhos. Então isso nós chamamos de incesto. Então as filhas de Ló cometeram incesto com seu pai. E o texto quer nos dizer que a bebida faz com que o homem perca a consciência, perca a realidade, perca a crítica, a ética, e ele se permita a ter relações com suas filhas. Meio doido? É mesmo, mas é o texto bíblico. Se você tem que acreditar na Bíblia, você tem que acreditar em todos os textos bíblicos. Esse é um deles que você tem que acreditar. Um grande abraço. Tchau.